Eu nasci em 1º de outubro de 1932. Estou fazendo 80 anos agora em outubro. A minha infância foi em Nova Almeida e passava as férias na fazenda dos meus avós, em Aracruz, lá em Santa Rosa, município de Aracruz. Aos 12 anos de idade, eu fui estudar no Rio, no Seminário Arquidiocesano de São José, no Rio de Janeiro, onde fiquei 7 anos e meio. Porque eu notei, embora por influência do meu padrinho, que é do padre Aristeu Matos, eu fui estudar no Rio. Mas depois eu percebi com o tempo que eu não tinha vocação para o sacerdócio. E um ano depois que eu saí, eu então ingressei na Faculdade de Direito de Vitória, onde completei o curso. Eu era também, na época, professor. Eu lecionava português e latim, porque no seminário se levava muito a sério essa língua latina. E passei a lecionar em Itaguaçu. Itaguaçu eu fiquei de 1959 a 64, onde ingressei no Ministério Público. A verdade é o seguinte, o interesse maior é o seguinte, eu tinha facilidade como professor também de falar em público. Tanto é que eu fui muito tempo promotor do júri. Isso aí também me incutiu na cabeça essa vontade de ingressar até na magistratura. Insistiram para que eu fizesse a magistratura, mas eu preferi o Ministério Público. Não sei se é por causa de colegas que já eram também do Ministério Público. A verdade é o seguinte, ingressei no Ministério Público, depois vários, inclusive desembargadores, eu me lembro do Dr. Mário e outros, entraram em contato comigo para que eu fizesse concurso para juiz, porque eu tenho um irmão que é juiz de direito. Mas eu me achava tão bem, tão satisfeito no Ministério Público, que não me interessei em fazer o concurso para juiz. Então, prossegui e onde até me aposentei. O concurso, na vez anterior que eu fiz, ou 2 anos antes, ele tinha havido muitas irregularidades no concurso. Passaram, parece que 21 em primeiro lugar. Então, quando eu fiz o concurso, eles os chefes perceberam que havia necessidade de dar um cunho de seriedade a esse concurso. No concurso que eu fiz também o Ronque, Dr. Ronque, e o Queiroz, Davi Queiroz, me passaram 15. Nessa época eu passei em 6º lugar. O Ministério Público, naquela época, quando eu entrei, ele dependia muito de dedicação. Porque, na verdade, nós ganhávamos, parece-me, que 60% do juiz. Hoje ganhamos igual, o juiz com quem trabalhamos. E naquela época era 60% do que o juiz percebia. E você vê, não recebíamos também, com muita dificuldade, raramente recebíamos diárias. Então era um sacrifício, inegavelmente, um sacrifício. Tanto é, por exemplo, que eu estava em Ecoporanga e me mandaram para fazer o processo, não é júri não, processo, lá em Mantenópolis. Não recebi nenhuma diária. Hoje em dia, o pagamento parece-me que é feito, qualquer deslocamento, eles pagam as diárias. Então
Eu entendo que na época era um verdadeiro sacerdócio, era precisava muita dedicação para a pessoa ingressar no Ministério Público. Na época em que eu ingressei no Ministério Público, sem sombra, eu precisava ter muito amor à profissão, era muita dedicação, era muito sacrifício. Então somente quem tivesse um ideal para trabalhar em prol da sociedade era capaz de ingressar no Ministério Público, porque financeiramente não valia a pena. Mas por isso que eu me saí bem, eu acho que eu tinha muito amor àquilo, fazia aquilo com muita dedicação, muito entusiasmo, e eu não tenho arrependimento de ter ingressado no Ministério Público. Eu ingressei como promotor substituto. Logo nos primeiros dias da minha nomeação, mandaram fazer o júri em Vila Velha. Parece que eram 4 ou 5 processos. Então nós fizemos, aí vieram as férias. Nós fomos para Alegre, ficamos um mês de férias lá. E depois eu fui para Iuna. Iuna fiquei, eu acho que uns 8 ou 9 meses. Depois fui para Castelo, fiquei mais um mês, porque no Castelo o promotor de lá, ele queria continuar na comarca, mas a comarca foi elevada à segunda instância. Ele era de primeira, então ele se afastou um pouco e a comarca foi elevada para a segunda instância. Então nesse interregno me transferiram para lá, apenas para completar, eu ainda era substituto. Depois eu fui promovido de substituto para Conceição da Barra. Conceição da Barra, naquela época, Conceição da Barra não havia luz elétrica, aliás, a luz elétrica era das 6 horas até as 10 horas motor fraco, e a água também não era encanada, era água de bomba. É muita dificuldade. Lá eu fiquei, eu acho que mais de um ano. Aí fui promovido para Ecoporanga. Ecoporanga também tinha dificuldade de pessoas do ensino, do colégio. Eu então fui responder pela direção em Ecoporanga. Então eu me lembro que a luz lá também era muito fraquinha à noite, era um motorzinho muito fraco. Então o que é que eu pedi ao prefeito? Para ele desligar a energia dos postes na rua para que o colégio pudesse funcionar à noite. Lá que eu conheci o Dr. Jerônimo Seidel, que era advogado na época. Eu me lembro que eu era promotor em Baixo Guandu. Em Baixo Guandu cometeram um crime, acho que até falei sobre isso. Eles cometeram um crime, mataram até o dono do fazendeiro de lá. E o rapaz, a pessoa que não era muito amiga, não era amiga dele, era inimiga, era do outro lado, foi me procurar e disse: ó, se o senhor quiser descobrir, foi fulano de tal que mandou matar. Falou até, não vou falar o nome da pessoa não. E então o senhor diz: o senhor manda a polícia lá e a polícia vai amanheça lá de manhã, cedinho, que vai prendê-lo. E foi isso que aconteceu. Posteriormente, essa mesma polícia que foi lá me procurar para que nós fizéssemos a prisão, foi lá dizendo que o Ministério Público eu teria forçado para que prendesse o fulano. Não houve nada disso. E em Ecoporanga também eu passei maus momentos também por cumprimento do dever. Eu me lembro que uma certa vez o delegado estava fazendo algumas arbitrariedades, eu fui contra, mandei chamá-lo no gabinete. E eu fiquei marcado por isso. E ele tinha um soldado, capanga dele, senão depois até mataram esse soldado. Ele mandou até um bilhete para mim, porque ele estava fazendo muita coisa errada, ele estava sendo processado. Então, inclusive, me ameaçou
se eu quisesse viver, que deixasse ele em paz. Eu não estava com o intuito de prejudicá-lo, mas queria cumprir o dever. E eu me lembro que eu me dei até por impedido nesse processo, e foi o Wellington da Costa City, que depois foi desembargador, para me substituir para fazer a audiência. O caso da Araceli, sem dúvida nenhuma, é um processo de muita repercussão. Eu me lembro quando eu apanhei o inquérito, que já eram, parece que 16 ou 17 volumes naquela época, eu levei lá para casa, porque o procurador-geral na época, não vou te falar o nome dele, ele exigiu que eu continuasse trabalhando na terceira vara criminal e sem me dar nenhum adjunto. A Araceli foi um caso que na época chamou muita atenção, porque inclusive os exames no cadáver dela foram feitos no Rio. Um trabalho muito bem feito. Posteriormente, não sei o que houve, não sei se vieram outras provas, não sei, o processo foi, os réus foram até impronunciados. Mas aí eu já estava afastado há muito tempo. Eu também trabalhei no caso, naquele processo do Esquadrão da Morte. Trabalhei no júri. E na época era um processo de notoriedade, até no Rio de Janeiro mesmo. Tanto fizeram até um programa na TV sobre esse processo. E eu atuei destemidamente, sem mostrar, entendeu, violência nem nada, mas com tranquilidade, e consegui a condenação em todos eles. Na verdade, o ser promotor foi uma grande coisa na minha vida. Eu gostava muito. Já como procurador, você é mais homem de gabinete. E como promotor, você é mais atuante. Você acompanha, vai visitar as cadeias, os cárceres. Você conversa com várias pessoas sobre um determinado assunto. E já como procurador, é mais homem de gabinete. Então eu me dei muito bem como promotor de justiça. Embora estivesse satisfeito também com a promoção de procurador, que cheguei até o cargo de subprocurador, na época do Dr. Zé Maria. Antes era a Procuradoria do Estado, que funcionava como Ministério Público no Tribunal de Contas. Foi o Wellington que conseguiu que o Ministério Público, o Ministério Público Ordinário, que é o nosso, não é o especial, o ordinário ocupasse as vagas do Ministério Público no Tribunal de Contas. E, inclusive, me pediram para que eu me candidatasse. E eu ainda levei comigo, convidei o Aédel Melo Carneiro, que aceitou, e fui eu, a Aédel, foram os três primeiros, e o Zélio. Depois nós chamamos também mais 2 promotores para ajudante, para auxiliarem. E foi, não me lembro deles agora não, mas foram vários também depois, né, foram. E deu muito, no início a gente é completamente diferente, porque lá são contas, né. Mas com a vivência da gente, nós saímos bem para ser corregedor. Naquela época, era escolhida uma lista, nós fazíamos uma lista tríplice. E o procurador podia escolher. Eu me lembro que por duas vezes eu entrei na lista para corregedor e fui preterido. Sempre em primeiro lugar, e foram escolhidos outros 2. Na verdade, anteriormente, o Ministério Público não tinha força que teve com a nova Constituição.
nós era mais promotor do júri, promotor do criminal. Hoje em dia há uma gama de funções no Ministério Público. Isso aí engrandeceu mais a função. E nós começamos, então eu fui nesse interregno da mudança da Constituição antiga para a nova. E isso foi paulatinamente, essas transformações, essas mudanças. E nós íamos recebendo e procurando dar um auxílio para que se fizesse essa modificação, essas transformações, paulatinamente, vagarosamente. E em 2002 eu ia completar, parece-me que foi em 30 de setembro que eu pedi aposentadoria, porque dia 1º eu entraria na compulsória. Então eu saí depois de 36 anos de serviço. 36 não, 44 anos de serviço como promotor de justiça, porque também eu fui professor também. E até o Zé Maria me convidou para ser assessor. Mas eu não aceitei não. Eu acho que eu não tenho aquela volúpia por mais dinheiro, não. Eu me considerava bem com o que eu recebia. Eu não aceitei outras funções, não. Então eu fiquei em casa lendo, eu lecionava também. Eu mantenho ótimo relacionamento com os promotores, com os novos não, que eu não os conheço, né? Com os antigos todos. Então eu me dou muito bem com todos eles, graças a Deus. Eu gostaria de desejar-lhes que devem primar pela honestidade, pela sinceridade, pela lealdade, pelo amor à instituição, vestir a camisa da instituição. É isso que eu desejo.